Olá a todos, a paz do Senhor, eu sou a Aline Dantas Costa Riqueto. Sejam bem-vindos a mais uma programação da nossa rádio AD Belém FM 88.7. E olá também a vocês que nos acompanham no YouTube, no canal da TV AD Belém. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial, Mães de Gerações, histórias de fé que atravessam o tempo, celebrando aqui o Dia das Mães e valorizando as mães que criaram seus filhos em diferentes tempos e contextos. E para celebrar esse dia tão especial, a gente está aqui com a irmã Kátia Pértico, do setor 56 de Perus, e a irmã Elaine Marcolino, ali do setor 8, Cidade de Ademar. Ambas foram mães em gerações diferentes. A irmã Kátia foi mãe ali na década de 80, e a irmã Elaine ali na década de 90, e eu que sou mãe na década atual, enfrentando os desafios da nossa sociedade tão complexa. Então nós vamos conversar sobre essa diferença entre nós, né, de sermos mães em tempos diferentes, mas com a mesma fé, seguindo o mesmo guia que é a palavra de Deus. Eu quero pedir, irmã Kátia, para a senhora se apresentar um pouquinho, depois irmã Elaine, por favor. Boa tarde, né, a todos os ouvintes também. Eu sou Kátia Pértico, tenho 60 anos, me casei em 1983 e tive 3 filhos nessa época, de 80 em diante. Sou vó, uma avó muito amorosa, amo meus netos e sou bisavó. Tenho 2 bisnetas muito lindas e que atualmente estão morando no Paraguai. Que bênção, irmã Kátia. Então eu tenho certeza que a senhora tem muitas experiências para compartilhar conosco. Irmã Elaine, por favor. Oi, eu sou Elaine Marcolino, estou completando 50 anos hoje. Amanhã completo 33 anos de casada. Sou mãe de 3 filhos, tenho uma filha de 32, um de 28 e um de 23. E sou avó também, sou uma avó apaixonada pelas minhas 2 netinhas. Tenho a Clarice, de 4 anos, e a Sâmia, de 2 aninhos. Que gostoso, parabéns, Obrigada. Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva. E a gente vai se basear aqui no texto de 2 Timóteo 1 e 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então eu sei que Deus vai nos abençoar, certamente falará aos nossos corações. Eu quero começar então com a primeira pergunta. As 2 foram mães muito jovens, né? A irmã Kátia aos 19 anos e a irmã Elaine aos 17 anos. E aí eu quero saber como foi ser mãe ainda tão jovem e lidar com a responsabilidade de criar filhos tão cedo na caminhada cristã e ministerial. Bom, para mim foi bem surpreendente, né? Eu sou a primeira filha de uma família bem grande e ao ter o meu primeiro filho, eu tive todo o apoio. Então, tanto da minha mãe, como da minha avó, né? Das minhas tias. Então, para mim, não foi tão difícil ao princípio. E eu, sempre foi o meu maior sonho ser mãe. Eu me casei, 4 meses depois, eu já engravidei. E foi uma coisa muito desejada, muito planejada. E que foi um presente de Deus para minha vida. Que gostoso. Eu digo que eu tive o privilégio de gerar a minha melhor amiga, né? Aos 17 anos. Que gostoso. Eu sei bem o que é isso, que eu também tenho uma melhor amiguinha lá em casa, a Isabela. E agora um companheirão, o Murilo, com 1 aninho e 3 meses. E aí eu queria saber de vocês quais foram os maiores desafios de criar filhos em uma época tão diferente da atual. Bom, na minha época não era tão complicado como é hoje. Eu acho que hoje em dia está difícil porque a gente, na nossa época, podia ficar mais em casa, né? Cuidar mais dos nossos filhos. Atualmente, a maioria das mulheres tem que trabalhar. Está muito difícil, né? A situação. Não só trabalhar, como estudar também. Então, eu acredito que eu tive privilégios. Privilégio de ter os meus filhos. Eu tive um menino, primeiro, o Felipe, que hoje tem 41 anos. A Ruth, que é do meio, uma gatinha muito amorosa. Eu digo que não sou eu que cuido dela, mas ela que cuida de mim, tá? É uma gata. E o Abraão,
que hoje a Ruth vai fazer 40 anos e o Abraão vai fazer 38 anos. E nessa época, as crianças tinham liberdade, mais do que hoje, de brincar nas escolas. Não tinha tanto perigo como temos agora, né? Tinha um perigo, mas era diferente da atualidade. Então, eu posso dizer que eu criei os meus filhos tranquilamente. E é importante que a senhora pontuou coisas que são importantes para a gente tentar resgatar, né, na criação dos filhos, como a presença dos pais, né, aqui especialmente das mães. Então isso é muito importante, a gente sabe. E também essa liberdade do brincar, né, resgatar o brincar, sair das telas, né, sair de às vezes tantos compromissos e agendas lotadas que alguns filhos acabam tendo, e resgatar o brincar, porque para a criança é muito importante brincar. Né? Eles lidam com emoções, com sentimentos, com novas habilidades enquanto brincam. Então, eles se desenvolvem brincando. Então, a gente precisa, né, resgatar essa questão do brincar. Irmã Elaine, e para a senhora, quais foram os principais desafios da sua época? Olha, para mim o desafio maior foi o fato de eu ter sido filha única. Eu não tinha outros parâmetros de criação. Então, eu tive que aprender mesmo com os meus filhos. E uma coisa que o Senhor me deu estratégia. A minha estratégia era ser amiga dos meus filhos. Eu falo que, até hoje, assim, a liberdade deles conversarem comigo. E eu sempre conheci todos os amigos deles. E envolver sempre na igreja. Eles foram, literalmente, criados dentro da igreja. E isso foi, assim, primordial na criação deles. Eu fiz sempre questão deles participarem. Eu, como mãe, participava de tudo. Era festinha das crianças, eu estava no cultinho das crianças. Era passeio dos adolescentes, eu virei coordenadora dos adolescentes na época que eles eram adolescentes. E eu acompanhei tudo de muito perto. Com a Emily foi mais fácil, menina. Mas o meu segundo, ele me deu um pouco de trabalho. Ele era uma criança hiperativa, então ele me deu muito trabalho na escola, ele me deu muito trabalho na igreja, mas é uma coisa assim que eu nunca abri mão. Ai, mãe, eu não quero ir hoje para a igreja. Você vai para a igreja, você vai sentar na igreja, você vai ficar comigo na igreja. E hoje, depois de adulto, ele fala, mãe, foi primordial você não ter aberto mão de eu ficar em casa, porque hoje tá seguindo os caminhos do Senhor. Então, assim, é estratégia, é no joelho e na oração. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que... Eu costumo dizer para minha filha, para minha nora, que quando eles estão pequenininhos é muito fácil. Tá ali junto com a gente, mas chega a fase da adolescência. Aí você não sabe quem são os amigos, o que passa na mente. Porque uns falam, outros não. Então, a mãe tem que seguir a palavra de Deus. Tem que ser mãe à luz da palavra de Deus, para poder alcançar o coração do filho. Excelente. E aí a gente também destaca 2 pontos que eu achei bem interessantes, né? Sobre, mais uma vez, né, pontuando sobre a questão da participação da mãe, mas eu queria destacar aqui a escutativa, né? Que a senhora falou que sempre escutou seus filhos, sempre deu liberdade para que eles falassem. Isso eu acho muito importante nos dias de hoje. A gente não se perder, né, em dispositivos, em tela, em séries, parar e ouvir os nossos filhos, né? De forma ativa, de forma atenciosa, olhando nos olhos dele para entender o que eles sentem. E a importância de criá-los na igreja, né? De estar ali, presente, trazer. Não, você vai. Às vezes precisa insistir um pouquinho mais, mas você vai estar lá, né? Porque isso faz diferença, sim, né? No futuro deles. Irmã Kátia, eu quero fazer uma pergunta para a senhora agora. Como foi criar filhos fora do país, né? A senhora foi missionária no Paraguai. Então, como foi criar filhos ali, longe do Brasil, longe da estrutura familiar? Compartilha um pouquinho pra gente. Agora você entrou na parte mais complicadinha, porque quando a gente foi enviado ao Paraguai, o meu filho mais velho tinha 14 anos. Aí depois a Rutinha com 12 e o Abraão com 10. Na época da adolescência, foi bem difícil. Porque no Paraguai, eles têm um costume muito diferente do nosso. E existe um pouco de acepção.
Então, eles tiveram assim um impacto grande ao entrar nas escolas ali, viu? E eles vinham tristes. Tanto é que o meu filho mais novo, o caçulinha, na época já do colégio, ele falou: mãe, eu não aguento mais, eu não vou mais para a escola. Falei: como, meu filho, você precisa se formar, você precisa do estudo. O mais velho casou cedo, com 17 anos ele casou, parou de estudar e foi cuidar da família dele, né? Por isso que eu sou bisavó. E a menina já demorou um pouquinho mais, estudou mais tempo. Mas o caçulinha, ele: mãe, eu não vou mais estudar, não vou mais para a escola. Porque eles ficam rindo de mim e falam que brasileiro cati. O que é brasileiro cati? É uma palavra em Guarani, que é brasileiro fedido. Então ele se sentia mal. Eu falei: Abraão, você não vai parar de estudar porque eu vou estudar com você. Ele me olhou muito: como assim, mãe? Eu vou te desafiar, vou fazer um desafio para você. Se eu for estudar com você, você não vai ficar com vergonha. Como eu não vou ficar com vergonha? Minha mãe estudando comigo? E eu fui, me matriculei junto com ele, porque até então eu não tinha feito o colegial. Aí eu falei: vou fazer o colegial com o Abraão. E sabe que nós fomos os melhores ingressados? Eu ajudei muito meu filho, ele se formou. Eu me formei junto com ele. Foi um privilégio para mim, essa oportunidade. E ele hoje é um rapaz que tem destaque na vida, viu? Então foi uma forma que Deus me deu, como a irmã disse, né? Deu a saída, tanto para mim estar do lado dele, como para ele também conseguir um objetivo na vida. Hoje ele é presbítero. Meu filho mais velho também é um presbítero lá no Paraguai. O mais velho mora lá com a sua família. Todos os meus netos são músicos. A minha filha mora em Bragança Paulista. Tem trabalha com fotografias e tem 3 filhos. E o meu caçulinha tem uma filha só. A esposa dele é cantora e eles trabalham muito para Jesus. Valeu a pena. Valeu. Maravilha ver o cuidado de Deus, né? Vale a pena mesmo a gente seguir o ID de Jesus, né? E você que é mãe, é missionária, está acompanhando seu marido na obra do Senhor, não tenha medo. Deus vai te dar estratégia, né? Assim como fez com a irmã Kátia, deu uma estratégia tão diferente, né? Dela ir para a escola junto com o filho. E isso trouxe para ambos, né? Um crescimento cultural, educacional tão bom. Deus vai dar naquilo que você precisar a estratégia necessária. Que lindo testemunho, irmã Kátia. Irmã Elaine, agora é para a senhora, pergunta. A senhora se dedicou totalmente ao lar. Como que você encontrou forças para continuar, mesmo sem trabalhar fora e enfrentando as lutas e dificuldades? Como foi essa escolha para a senhora? Então, foi uma escolha que eu e meu esposo nós fizemos, de eu ficar no lar, cuidando dos filhos, até porque quando eu engravidei, foi uma gravidez de alto risco, da Emily. Eu queria ter outro filho logo, então eu engravidei a segunda vez e eu perdi o bebê, ele nasceu prematuro. E foi assim, gravidez do segundo, os 9 meses na cama. E aí não dava mesmo para sair e eu optei cuidar deles. Aí chegou um determinado tempo, né? Eles já estavam maiores e aí tinha um pastor nosso que incentivava muito nós a estudarmos, tudo. E aí eu pensei, agora vai ser a minha vez, vou cuidar da minha vida profissional. Eles já estão maiores, mas aí eu engravidei do terceiro. E aí eu entendi que Deus queria eu na minha casa, cuidando dos meus filhos. Mas chega um momento que você se questiona. Eu poderia, por que eu parei? E aí começa aquele conflito que acho que é normal da mulher. Você vê umas se formando, outras se destacando, e você é mãe. Porque a sociedade cobra de você. Você não faz nada, você fica em casa. É assim que a gente vista. E ali eu comecei a questionar o Senhor. Até um dia eu vi um testemunho de uma pastora, ela falando sobre a criação dos filhos dela.
E ali o Senhor começou a falar comigo. E aí ela falava que o Senhor escolheu ela. E aí o Senhor começou a falar comigo. Enquanto você está em casa, que você está passando a roupa, você está repreendendo. Quando eles estão na escola, você está orando. Eu cuidando do futuro deles. Então, eu te chamei para ser intercessora do seu lar. E aí foi onde eu entendi que era para mim estar, assim, em oração, no meu propósito, em cuidar dos meus filhos. E hoje eu não me arrependo. Assim, tenho um orgulho enorme das pessoas que eles se tornaram. E eu sei que muitas das vezes foi, assim, sabe aquele negócio de mãe, você tá lavando louça e o Senhor fala para você, vai agora orar por fulano. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Aí você, sei. Aconteceu e eu tava de joelhos. Mãe, quantas amizades o Senhor tirou. Quantas amizades, eu tava lá passando uma roupa, orando ali, passando a roupa. E o Senhor falava para mim assim, vai interceder. E eu falava, Senhor, tira que não, todos que não provém de ti, Senhor, que tá atrapalhando o andamento espiritual da vida do meu filho. E aí dava uma semana, mãe, a pessoa se afastou, parou de falar comigo. E eu, Senhor, eu sei. Então, hoje eu colho os frutos da oração e de ter dedicado a minha vida ao meu lar. Que lindo, lindo testemunho. E a importância de fazer escolhas baseadas na vontade de Deus para sua vida, para sua família, né? Porque isso vai te dar paz no futuro, né? Para que quando vierem os questionamentos, você entenda o trabalhar de Deus, o agir de Deus. E o mais bonito é que ela tá contando aqui o testemunho e a filha dela tá acompanhando. Então, com certeza, ela tá aqui relembrando esses momentos, né? E admirando, eu tô vendo o rostinho dela, admirando a mãe incrível que ela tem e as escolhas que a mãe dela fez. Então, isso é importante, né? As escolhas baseadas naquilo que Deus tem para você, para sua família, né? Para o que Deus tem para o seu lar, sempre buscando a vontade dele, né? De acordo com a palavra dele. Eu queria saber como que a fé, a gente já até ouviu um pouquinho sobre isso, mas como que a fé influenciou a maternidade de vocês e se houve momentos em que apenas a oração foi a resposta? Tenho certeza que sim, mas se vocês puderem compartilhar algum desses momentos, eu agradeço. Bom, quando você está no campo missionário, você tem que realmente tá ligado na fé. Na fé. Porque os recursos são poucos, né? Não são tantos assim. E ocorreu uma vez com a gente numa cidade chamada Arroio de Esteiros. E o meu filhinho caçula, ele sempre foi muito ativo. E estávamos ali essa cidade Arroio de Esteiros, ela é bem no meio do mato mesmo. Tanto é que o nome Arroio e Esteiros, quer dizer, os rios e as plantações. E é bem assim mesmo a cidadezinha. E nós estávamos junto com uma equipe fazendo evangelização. E lá tinha muitos pés de fruta, né? Porque bem no meio da campanha mesmo. E o Abraão subiu num pé de goiabeira de 4 metros de altura e caiu de costas. A gente não tinha veículo na época e o ônibus passava a cada 3 horas. Falei, não tem jeito, ele ficou roxo, não respirava. Foi uma coisa assim horrível. E é na hora que você tem que orar, na hora que você vai buscar o Senhor, porque recurso humano não tinha. E ali nós oramos por ele caído no chão. Deus deu o livramento, que tinha um tronco embaixo, ele não caiu com as costas no tronco, mas caiu com as costas diretamente no chão. E oramos por ele, depois levamos para a cama. Ele começou a recobrar o fôlego. E aí o Senhor deu o livramento. Levei ele depois que a gente teve a oportunidade de ir ao médico tirar um raio-x e não deu nada. Coisa que era para estar morto. O Senhor foi o nosso recurso, nosso remédio na hora, né? E outras vezes, mas se for contar testemunho, a gente não sai daqui hoje. Mas esse foi um que marcou muito a minha vida. Que lindo, que experiência, não? Que fé. Muito lindo. Então,
eu já começo assim. Eu sempre fui uma menina que eu fui criada na igreja e sempre tive muita intimidade com Deus, mesmo desde criança. Mas eu costumo dizer que nasce uma mãe, nasce um bebê e nasce uma intercessora. Ali você começa a ter experiência com Deus. E comigo foi assim, eu aos 6 meses de gravidez da minha primeira filha, eu entrei em trabalho de parto e cheguei até a sala de pré-parto, eles me prepararam para o parto. E ali eu orando naquela sala de pré-parto, porque ela estava com 6 meses, o médico já tinha falado, se nascer, talvez não vai resistir, porque está muito pequena. E ali foi minha primeira experiência com Deus, falando, orei, e aí virou o plantão, chegou um médico, me tirou dali, falou, não, nós vamos segurar. E naquele decorrer do pré-natal, eu descobri que ela tinha um problema no coração. E ali o meu coração se afligiu muito, mas a mãe, mesmo nova, sabe onde buscar. E eu orei ao Senhor, e quando ela nasceu não tinha problema nenhum. Eu lembro que ela nasceu com uma insuficiência respiratória e ela foi para a UTI. E todas as crianças antigamente ficavam no berçário e depois levava para as mães. As mães todas recebiam e eu não recebia minha bebê. E eu ficava ali desesperada. E eu me lembro, essa foi uma experiência muito forte. Eu levantando da minha cama, porque tinham outras pessoas no quarto, e eu ia até o banheiro. Eu dobrei o meu joelho no banheiro e eu falei, Senhor, ela é um presente teu e eu só saio daqui com a minha filha nos braços. Eles já tinham falado que ela não ia sair. E aí, isso foi à noite, levantei pela manhã e eu fui até o berçário e quando eu cheguei lá, a alta dela estava junto com a minha. Glória. Então, foi assim, foi experiências que eu fui vivendo. Depois, eu descobri que eu tinha uma incompetência no útero no meu segundo filho, ele nasceu prematuro e não sobreviveu. E o meu maior sonho, assim, era ter um filho homem. O Senhor sabia do desejo do meu coração. E o médico falou para mim, olha, Elaine, agora você não consegue mais engravidar, você vai engravidar e vai perder e você está correndo risco de vida. Então, não tente mais, você não vai conseguir, porque você vai perder mesmo antes de saber. Então, não tente. E ali aquilo mexeu muito comigo. E um dia eu estava na minha casa, limpando a casa, e tinha um pastor, que a esposa dele tinha um programa infantil, e a minha filha estava assistindo, e era sobre Samuel. E ali eu dobrei o meu joelho e eu falei, Senhor, se o Senhor me der o meu Samuel, eu estou entregando ele ao Senhor, ele não vai ser meu, mas eu vou cuidar, eu vou zelar dele para ti. E ali eu costumo dizer que eu já levantei naquela oração gerando o meu Samuel. Quando eu cheguei no hospital, que eu fui fazer o pré-natal, eles ficaram muito bravos, como você fez isso? E ali foi uma gravidez, os 9 meses em cima de uma cama, mas assim, a oportunidade que eu tinha de sair na rua, o Senhor usava um vaso falando comigo, olha, a criança que está no teu ventre é meu, você entregou a mim, descansa o teu coração. Ele nasceu também praticamente sem vida, foi assim, eu senti que ele já tinha perdido a vida dentro do meu ventre. E eu estava na casa da minha mãe, e a minha mãe pôs a mão na minha barriga e ela falou, Senhor, se essa criança estiver bem, mostra para nós, se não apressa o parto. E eu entrei em trabalho de parto debaixo da mão da minha mãe. E ali, quando eu cheguei no hospital, ele nasceu sozinho, muito mal, foi para UTI também, muito mal, ele foi mais difícil ainda. E a mesma coisa, oração, intimidade com o Senhor. Eu fui lá no berçário, eu estendi a mão, falei, o Samuel não é meu, o Samuel é do Senhor. E ali o Senhor, poucos dias ele saiu e eu levei meu filho para casa. Foi uma criança bem difícil, bem elétrica. E ali eu estava satisfeita, eu já tinha um casal de filhos. E um dia eu estava num congresso e o pastor para a pregação e ele me chama na frente. Ele fala, irmã, tem filhos? Eu falei, tenho. Quantos? Eu falei, 2. É o quê? Eu falei, é um casal. Ele falou, Deus manda dizer que tem mais um filho para você. E naquela hora eu questionei o Senhor por dentro. Eu falei, Senhor, eu não vou passar por mais 9 meses em cima de uma cama. A indecisão de nascer vivo ou não. E ali o Senhor usa ele e fala assim, você está questionando ao Senhor. Para você saber que é Deus que fala contigo hoje. E o menino vai vir, ele te cura hoje. Mas o menino vem. E ali 5 anos depois, o Senhor me deu Gabriel. E eu não tive problema algum na gravidez do Gabriel. Foi uma gravidez perfeita, foi um parto perfeito. Meu filho chorou porque os outros não choraram na hora que nasceu. Então, assim, na maternidade, foi as maiores experiências que eu tive com o Senhor. Foi com os meus filhos.
Lindo, eles já chegaram te ensinando um pouquinho mais sobre a fé. Sobre a fé. Né? Sobre confiar totalmente no Senhor. Né? Porque são muitos os momentos na maternidade em que a gente vai ter que simplesmente entregar a Ele, né? Confiar que Ele é que tudo pode. Sim. E vocês tendo tantas experiências com Deus, como que foi ensinar esses valores cristãos aos filhos de vocês diante de um mundo em constante mudanças? É verdade. Bom, que para mim foi importante, primeiro, o nosso exemplo, né? De estar constantemente na casa do Senhor. E outra coisa, a companhia deles, né? Em todos os trabalhos, sempre eles estão conosco, até hoje, mesmo o Felipe que está lá longe, lá no Paraguai, sempre está em constante contato conosco, seus filhos. E é muito importante para nós, né? Essa dedicação, né? Nos colocarmos na presença do Senhor, ensinar, porque eu acho que o maior aprendizado está em ver as nossas atitudes, né? Então, nossos filhos, eles seguem o que somos, né? É um pedacinho da gente que se estende. E os netos, né? E os netos. E também os bisnetos. Então, é maravilhoso ver isso, que somos exemplos para eles, né? E eles seguem. Então, para mim, essa é na minha vida, né? Essa é a maior chave. Mostrar o que se deve ser feito, né? E eles até hoje estão aí, firmes e constantes. Muito bom. Então, os meus filhos também. Eu concordo com o que a irmã falou, que o exemplo é tudo. Eu criei os meus filhos, vigília, oração, círculo de oração. Então, assim, eu sempre tentei demonstrar para eles uma mãe apaixonada por Jesus. Eles sabem, assim, eu falo que se eu partisse hoje, tranquila, porque eu sei que os meus filhos conhecem a Jesus. Eles viveram as nossas experiências, pai e mãe, mas eles também têm as experiências individuais deles. E desde muito pequeno. Pela misericórdia do Senhor, todos foram batizados com o Espírito Santo, ainda muito novinhos, batizados nas águas por decisão própria deles. Eu nunca impus assim, não, chegou o momento de se batizar. Não, mãe, eu quero, você tem certeza? Quero me batizar. E ali, para mim, quando eu ia ali no Belém, vendo os meus filhos descendo as águas, era uma sensação tão grande de dever cumprido. Tipo assim, eles conhecem Jesus. Então, assim, é isso que a irmã falou. E hoje eu também ver as minhas netas, que eu falo que as minhas netas, elas são apaixonadas pela igreja. Quando elas veem eu na frente, que eu sou dirigente de ciclo de geração, e quando eu estou falando, elas ficam encantadas, elas amam aquilo. Esses dias eu estava na cantina da igreja, e a minha netinha de 2 anos chegou, e ela viu eu trabalhando, ela, tipo assim, vovó. Então é isso, sabe? Ser apaixonada por Jesus, apaixonada pela igreja, saber que ali é o nosso refúgio, que os nossos amigos estão ali, que os nossos líderes estão ali. Foi o que eu sempre tentei passar para os meus filhos. E aí, com essa colocação de vocês duas, né, a gente volta ao nosso versículo base, né, trazendo à memória a fé não fingida. Sim. Que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo que habita também em ti. Né? Então é isso, né? Criá-los com os exemplos e tendo uma vida de intimidade com Jesus, isso vai fluir de nós, mães, isso, né? É de verdade. nossa voz. Então, isso vai acabar vai contagiar os nossos filhos. Isso é excelente. E aí eu queria perguntar para vocês, como que é para vocês verem hoje os filhos, alguns já pais e mães, né? Repetindo ou renovando esses princípios que vocês ensinaram. Deve ser muito satisfatório, né? Com certeza. Eu vejo mesmo meu filhinho, né? O Felipe. Os filhos dele são apaixonados também pela igreja. Todos eles são músicos. Vejo as bisnetinhas ali, todas frequentando a igreja. É uma alegria. Eu digo que já é o meu galardão. Sim. É um galardão, não tem como não ser. Você poder contemplar. Inclusive, um dia de Santa Ceia aqui, veio meu filho com os meus netos e louvaram ao Senhor aqui no Belém. Isso para mim foi o céu. Foi muito lindo poder vê-los louvando ao Senhor.
O meu filho Abraão também, que a esposa dele é cantora. E a minha netinha, que ele só tem uma menininha, né? A Maria Eduarda. E a Maria Eduarda segue a mãe ali. Tudo que a mãe faz, ela faz igual. Desde muito pequenininha. Então, a gente já sabe que o resultado vai ser bom, né? E cobrindo com as orações, porque os desafios hoje em dia são muito grandes, né? Então, a gente tem que estar embaixo de orações. Então, pensando nesses desafios, né, que a senhora falou, em algum momento vocês pensaram que haviam falhado como mães? E se isso aconteceu, como que vocês superaram esse sentimento? Pode ser eu mesmo? Pode. Então, tá bom. Eu fiquei muito abatida quando meu filho mais velho quis casar com 17 anos. Puxa, eu criei uma força de sanção. Levantei ele na parede e falei, como é isso? Mãe, fica forte, viu? Como isso? Você já vai casar? Como? Não, mãe, eu vou casar. E você sabe que já fazem 25 anos que ele tá casado. E graças a Deus, tem a bênção de Deus na vida dele. Na verdade, quando ele foi casar com essa moça, ela já tinha uma filhinha. Então pensa, eu perguntei, falei, senhor, a gente planeja, a gente faz, sabe, um conselho que eu vou dar, ora, somente ora, porque a gente faz planos e às vezes a gente acaba frustrado, não é mesmo? Então, é orar, entregar na mão do Senhor e confiar. Porque na época, meu primeiro filho, meu Deus, eu tinha um plano diferente, né? Para a vida dele, eu tinha algo diferente para a vida dele. Mas não sou eu que tenho que escolher, é o Senhor. E isso eu fui entendendo com o passar do tempo, né? Então, o desafio é grande, dói. Mas até hoje ele continua bem, firme, criando os filhos dele direitinho. É responsável, é um pai responsável e continua com a mesma mulher até hoje. Então a gente se alegra com isso, né? Ele criou a filhinha dela, que o nome dela é Fernanda, Maria Fernanda. E a Maria Fernanda foi criada um tempo por eles, outro tempo pela avó. Então foi uma coisa assim, um pouco difícil, né? Pra ele. Mas depois disso veio mais 4. Então ele deu conta, tá dando conta do recado. E eu fico feliz por isso. Embora eu tivesse me questionado muito. E na oração a senhora foi tendo as suas respostas, e né? Como, viu? Olha, muitas respostas positivas, muitas mesmo. Deus me sustentou. Irmã Elaine, a senhora quer compartilhar algum momento em que você sentiu que fracassou como mãe? Chegar a falar fracassar, não. Mas temer, né? Temer como mãe. Adolescência. Com a Emily eu não tive muito problema. Mais fácil, menina, próxima. O Samuel foi sempre muito agitado. Mas eu tive um suporte com a esposa do meu pastor. Pastor Domingos, irmã Cleide. E eu lembro de um dia eu estar assim, irmã Cleide, adolescência. E ela me chamou, ela falou, vem cá, vamos conversar. A Bíblia diz que os filhos são flechas. Vê um alvo. Onde você quer que eles cheguem? Mira agora. Pela fé você mira onde você quer que eles cheguem. E ali, pela misericórdia do Senhor, eu fui fazendo um trajeto para eles. Eu, Senhor, não estou querendo ensinar o Senhor, mas eu queria assim, assim. E foi. Quando o Samuel, eu sabia que ele precisaria de alguém mais para estar ajudando, e eu já fui diferente da irmã. Eu já fui pedir ao Senhor. Ele tinha 17 anos e eu fui orar e eu falei, Senhor, o Senhor sabe onde está a esposa do Samuel. Eu preciso de ajuda. Senhor, traz ela. Onde ela estiver, traz ela para me ajudar. Mãe, eu conheci, mas ela não é crente e aquilo me desestabilizou. Mãe, ela não é da igreja. E o Senhor, eu estava no propósito, eu queria uma filha de pastor, eu queria uma filha de uma amiga minha, e eu fiz aquilo. E o Senhor, e eu falei para ele, eu não aceito. Eu falei, eu não aceito. Não criei vocês, eu não aceito.
E ali ele se abateu, mas me obedeceu. E um dia eu estava na igreja e o Senhor falou para mim, conhece a moça. E o Senhor, eu estou mandando você conhecer a moça. E ali ele trouxe ela, eu conheci ela na nossa igreja. E quando ela entrou, eu amei a minha nora na hora que eu olhei para ela. Foi amor mesmo, de Ruth e Noemi. Eu falo para ela que ela é a minha Ruth. E ela veio, ela conheceu Jesus, ela trouxe o meu filho para mais perto de nós, ela trouxe o meu filho para perto de Jesus. Hoje a minha nora é uma mulher de oração, ela é coluna comigo no meio da minha família. E eu falo que ela foi um presente de Deus para mim. Então ela chegou para somar comigo. Mas o terceiro filho já é uma geração diferente dos outros dois. E já foi um pouco mais complicado. Porque já era faculdade, era querer conhecer o mundo, querer conhecer balada, querer conhecer amigos. E eu me desesperei. E eu lembro de uma oração que eu fiz ao Senhor. Eu falei, Senhor, os meus filhos, eu criei eles para serem bênção. Para serem bênção dentro da tua casa. Senhor, eu não aceito. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. E um dia eu estava ali, no outro dia, eu estava no círculo de oração. E chegou uma irmã com uma bebê recém-nascida no colo. E ele, nesse dia, foi comigo para o círculo de oração. Ele tinha acabado de completar 18 anos. E ele estava se achando, 18 anos, eu não tenho mais satisfação. E ali, Deus começa a usar aquela irmã. Ela falou, eu estava na maternidade com a minha filha, estou saindo com a minha neta da maternidade, mas o Senhor mandou eu vir aqui. E ali ela falou, e Deus mandou eu falar com esse moço. E ali ela começou a falar. E ela falou para minha irmã, ontem você pediu para Deus entrar na sua casa, não pediu? Falei, pedi. Ela falou, hoje Deus entra na sua casa. Eu temi, tremi, mas eu falei, amém. E ali o Senhor começou a falar com ele sobre ministério, sobre profissão. E o Senhor falava para ele assim, hoje eu começo uma experiência na tua vida. E ali eu sabia que o Senhor ia tratar. E no outro dia ele amanhece com o braço roxo. E ele falou, mãe, meu braço está inchado, meu braço está roxo. Eu não dei muita importância. E aí ele foi pro hospital. E ele foi sozinho pro hospital. E aí ele me liga, mãe, eu precisaria que você viesse aqui. Eu estava muito longe. E a Emily estava perto. E eu falei, Emily, vai atender o Gabriel? E ela me retorna e fala, mãe, vem pro hospital que é muito grave. E eu falei, meu Deus, como assim? E quando eu chego lá, eu vejo o meu filho numa maca, muitos médicos em cima dele, muitos aparelhos ligados, tomando injeção. E o que aconteceu aí? Os médicos falaram, ele teve uma trombose na cavícula que evoluiu rapidamente para uma embolia pulmonar e é muito sério. E ali eu me desesperei, eu falei, Senhor, e agora? E ali meu telefone toca, é uma irmã da nossa igreja, e ela começa a falar, eu preciso falar com seu filho, o Senhor manda. Eu falei, mas a situação, ele tá com os médicos, o médico entende, olha para mim e balança a cabeça. E ali passa o telefone para ele e a irmã começa a falar, Deus te pergunta hoje, você tem duas escolhas para sua vida. Você quer servir ao Senhor ou servir o mundo? Se você optar por servir ao Senhor, a sua vida é longa na terra. Porém, se você optar a desistir do Senhor, Ele vai te preparar e vai te levar. E naquela hora, ele começa a chorar e ela fala, sua mãe está do seu lado representando Jesus. Faz um pacto com o Senhor. E ali desliga o telefone, ele vira para mim e ele faz um pacto com o Senhor. De servir, mãe, eu decido servir ao Senhor, eu decido viver. E ali naquele momento, ele entrando na UTI, e eu comecei a chorar e o Senhor falava assim para mim, chora agora, para não chorar mais tarde. Estou eu levando ele para minha olaria. E ali naquela UTI, o Senhor trabalhou. O Senhor fechou a sepultura, o Senhor trabalhou e foi um tempo de encontro mesmo com o Senhor. No leito de uma UTI. E dali para a misericórdia do Senhor, o Senhor veio trabalhando. E hoje eu tenho os meus 3 filhos servindo ao Senhor. Eu posso dizer que os meus 3 filhos conhecem e servem ao Senhor, mas na oração. Quantos momentos desafiadores, né, em que nós nos sentimos incapazes como mães, às vezes frustradas, desesperadas. Será que falhamos? E que nesses momentos nós vimos testemunhos
em que nós devemos confiar no Senhor, derramar a Ele as nossas petições, as nossas dúvidas, as nossas frustrações. E Deus, Ele atende, Ele responde, às vezes não da nossa forma, né? Mas da forma como Ele planejou para cada um dos nossos filhos, né? Da forma como Ele pensou para cada um dos nossos filhos, né? O livro O Poder da Mãe que Ora, sim, diz que ela conta no comecinho que ela aprendeu a orar por cada filho. Ela perguntava, Senhor, o que esse filho precisa? Sim. Pelo que ele precisa que eu ore por ele, né? Então, Deus tem um plano para cada filho, tem uma estratégia para cada um, né? E Ele vai nos direcionando a orar, a buscar, a compreender. Então, nesses momentos desafiadores, é importante que nós confiemos totalmente no Senhor, né? Que lindo legado vocês estão deixando para seus filhos, netos, bisnetos. E nós que estamos vivendo atualmente, né, uma sociedade, como a irmã Kátia disse, uma sociedade mais difícil. Ela falou que no tempo dela era mais fácil, né? A nossa sociedade está hostil, né? Nós temos redes sociais tentando tirar a atenção dos nossos filhos, cancelamentos, qualquer coisa que eles façam, que alguém faça diferente do que a maioria diz ali nas redes sociais é cancelado, ou às vezes um cancelamento real mesmo, né, na escola. O bullying que tem afetado tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens. Nós estamos vivendo um tempo difícil, né, em que conceitos que se afastam da palavra de Deus têm crescido cada vez mais, né? Então, os nossos filhos têm que enfrentar uma sociedade mais desafiadora e nós, como mães, né, temos que estar preparadas para isso. Nós vimos exemplos aqui de gerações anteriores, né, em que elas contaram um pouquinho dos desafios que elas viveram, mas sempre baseadas na fé, na oração. E isso é importante, né, a gente mostrar isso para os nossos filhos. E como mães dessa geração atual, nós criarmos um ambiente acolhedor, né? A sociedade já está muito hostil. Se nós tivermos um lar hostil, os nossos filhos não terão para onde correr, eles não vão ter em quem confiar. Então, é importante, né, que nós estejamos presentes para eles. Nós olhemos para os nossos filhos, que nós deixemos de lado as distrações para cuidar deles. Criar um ambiente, e aí a mãe é que acaba tendo uma influência na criação desse ambiente dentro do lar, né? Criar um ambiente de acolhimento, um ambiente de escuta, um ambiente de tranquilidade, em que ali eles encontrem o porto seguro. Na hora que o mundo, né, for hostil com eles, eles têm um lugar onde eles possam falar, né? Sem permissividade. Isso é importante, vocês mesmas disseram, momentos que vocês disseram, eu não aceito, eu não quero. Sem permissividade, a gente não pode confundir o acolhimento com permissividade, sim, porque os limites são sim importantes, mas criar um ambiente em que eles possam se abrir conosco, né? E a criação desse ambiente é uma construção que vai desde o ventre, né? Desde o ventre ou a partir do momento que você, mãe, resolver e perceber que a sua casa precisa desse ambiente, sim, né? Porque você pode dizer, desde o ventre, mas puxa vida, eu já tô com os filhos adolescentes e eu não fui por esse caminho e hoje eu tenho enfrentado situações difíceis, mas a partir do momento que você resolve acolher os seus filhos, entendê-los, conversar com eles, a partir desse momento, Deus vai abençoar. Por mais que você ache que é tarde demais, não. Deus abençoa, né? Deus honra, né, o seu interesse por eles e vai com certeza fazer com que esse ambiente seja formado, né? Então, a palavra de Deus vai ser sempre o nosso guia, a nossa base, né? Porque a gente quer uma casa construída sobre a rocha, né? Então, a palavra de Deus é o nosso fundamento. E eu gosto muito do trecho de Deuteronômio 6, que diz: essas palavras, né, que hoje te ordeno, então, sobre a obediência, sobre amar a Deus de todo o coração, estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serás por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, Moisés, ele instrui o povo, né, a ouvir a palavra e aplicar essa palavra, né, no ensinamento às futuras gerações. E o que eu acho lindo é que, assim, é um treinamento espiritual, né, dos pais aos filhos. Então, esse treinamento espiritual, ele é fundamental, sim, e é fundamental hoje em dia. A instrução verbal, mas também o modelo, como a irmã Kátia falou, os filhos imitam, né? Os filhos imitam os pais.
desde pequenininhos. Eles aprendem por imitação. Então, é um modelo de obediência, é um modelo de temor, é falar a palavra, né? Ensinar, é se inculcar, é ensinar com obediência, né? E é conversar o tempo todo sobre a palavra de Deus. E interessante essa questão de amarrar como um sinal, né? Que os versículos em pergaminhos eram colocados em testeiras ou amarrados no pulso esquerdo, né? Do homem judeu. E eram colocados pequenos cilindros também na porta da casa, né? Então, a família tinha ali a palavra de Deus toda hora sendo relembrada, né? Então, repetida para os filhos. E hoje em dia, como que a gente pode colocar isso em prática, né? Repetir a palavra. É pegar a Bíblia, repetir a palavra, repetir o versículo, decorar o versículo, serem as primeiras palavras logo de manhã e ao deitar. Então, criar uma rotina de devocional de manhã, devocional na hora de dormir, né? Que sejam o primeiro pensamento e o último pensamento junto com os nossos filhos, né? Que essa palavra permeie todas as áreas da vida deles, né? Isso é muito importante. E é importante que eu gosto muito daquela passagem de Josué 4 sobre os memoriais, né? Em que Deus, quando o povo acaba de passar o Rio Jordão, e Deus orienta Josué a escolher 12 homens, um de cada tribo, que cada um pegasse pedras, né? E que quando os familiares olhassem para aquelas pedras, né? E aí ele coloca aqui em Josué 4, 6 ao 7, para que isso seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. A gente precisa compartilhar com os nossos filhos os feitos de Deus nas nossas vidas. Construa um memorial na sua casa. Construa ali um local onde você vai ter uma foto de um momento que foi uma resposta de oração, um objeto, uma Bíblia, algo que relembre a sua família os feitos do Senhor. Então, quando seus filhos olharem para aquele lugarzinho ali, eles vão ver e vão saber que Deus é na família deles. E aí, eles vão passar a terem as próprias experiências deles com Deus, né? Os memoriais dos pais, né, que forem compartilhados com eles, essas pedrinhas, né, vão mostrar para ele que o mesmo Deus que esteve com os pais dele, que esteve com os avós deles, está com eles também. Então, é importante, né, que esse memorial seja feito em casa de uma forma simbólica, contando-se, né, os feitos do Senhor, né, relembrando, olha, sua avó aconteceu isso, e Deus respondeu a oração, e até não só de uma forma simbólica, contando-se para eles, mas também um lugar especial da casa em que eles possam olhar ali o trabalhar do Senhor na vida deles, né? Quero aqui até aproveitar, se me permitem, fazer uma homenagem póstuma, claro, à minha avó materna, né? Porque essa semana faz exatamente 8 anos que ela faleceu e, inclusive, no velório dela, eu li esse trecho dos memoriais, né? Sobre o tanto que ela deixou para nós de ensinamentos a respeito de viver uma vida dedicada ao Senhor, com alegria, com leveza. Minha avó amada, que deixou aí um legado importante nas nossas vidas. E é importante isso, que nós deixemos legados aos nossos filhos, né? Que eles possam ver os milagres de Deus nas nossas vidas, porque é assim que eles vão confiar no Senhor, né? E como a irmã Elaine disse, os filhos são como flechas, né, na mão do guerreiro. E a gente precisa direcioná-los. E direcioná-los, hoje em dia, é com muita conversa, que eles possam tirar as dúvidas que eles têm, que nós tenhamos abertura com os filhos para que eles possam tirar as dúvidas daquilo que aparece no mundo conosco, lendo a Bíblia, lendo a palavra, dando um ambiente, como eu disse, de acolhimento. Então, nós vamos direcionar essas flechas, orando por eles, né, colocando ao Senhor quais são os nossos desejos, mas deixando que o Senhor faça o desejo dele na vida dos nossos filhos. E, às vezes, quando o arqueiro ele vai lançar aquela flecha, não é fácil, é pesado, né? O arco é pesado, ele precisa estar concentrado, ele precisa ter instrução. Então, quanto mais os pais se instruírem, melhor. Ele precisa ter instrução para como ele deve lançar, qual a postura do corpo, qual que é a dinâmica, em que momento ele lança. Então, tem uma técnica para isso, né? Mas nós que confiamos em Deus, além da técnica, do preparo, a gente sabe que temos o Espírito Santo nos direcionando, nos guiando, e no momento em que os nossos braços se cansarem, o Espírito Santo é aquele que sustenta os nossos braços para que as nossas flechas sejam lançadas no alvo, né? Que nós, como mães cristãs,
nesse tempo tão difícil, possamos aprender com essas mães de gerações anteriores a lançar os nossos filhos no alvo certo, nos caminhos do Senhor, confiando em Deus, aquilo que Ele nos deu de mais precioso, confiando a Ele os nossos filhos tão amados. Quero desejar um feliz Dia das Mães à minha mãe, especialmente, um beijo grande, que é um grande exemplo de mãe para mim, uma mulher de Deus, que nos direcionou da forma certa, nos caminhos do Senhor, com muita oração ao lado do nosso pai, e que tem sido também uma coluna na vida dos nossos filhos, né? Que ela também é uma avó bem coruja, assim como vocês. Então, feliz Dia das Mães para minha mãe, Lídia. Um beijo, amo você. E um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos acompanhando. Eu quero aqui agradecer a participação da irmã Kátia, muito obrigada, que Deus te abençoe, que você tenha um feliz Dia das Mães, e também da irmã Elaine, muito obrigada, feliz Dia das Mães para você também, que Deus a abençoe sempre. E quero saber se vocês querem deixar também um recado à mãe de vocês. Eu quero sim. Primeiramente agradecer a você, Aline, a todo o pessoal que está nos ajudando aqui. Agradecer a sua mamãe, que é a nossa coordenadora, que a gente ama muito, meu Deus. A gente ama demais, a gente tem aprendido muito com ela. E agradecer a minha mamãe, né? Que tem 81 anos, o nome dela é Sueli. É uma guerreira, ela é mamãe e papai. Ela é mamãe e papai. E sempre fez tudo por nós, e ela merece um feliz Dia das Mães. Para minha filhota, que também é mamãe. Então, um beijo grande para minha filha. Deus abençoe muito a vida dela, ela é uma mamãe exemplar e ela merece esse parabéns para ela também. Que lindo! Então a tataravó Sueli, é isso? É Tata, que lindo, Tata. Que gostoso. Irmã Elaine? Eu também quero desejar para minha mãe, que é um exemplo de fé. Se eu sou a mulher que eu sou hoje, eu devo tudo a ela. Um exemplo de mulher, de intercessora, de esposa. É assim, um presente de Deus na minha vida. Minha mãe é tudo. É uma avó também que vive de joelho pelos netos, pelas bisnetas. E eu quero agradecer a Deus pela vida dela. Desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, mãe Eunice. E também para minha filha, que é assim, um exemplo de mãe dedicada, que se transformou de uma menina numa mulher depois que foi mãe. E a minha nora, Isabela, também, que é uma mãe maravilhosa, que cuida não só da minha neta, mas do meu filho também. Então, feliz Dia das Mães para elas. E para você também. Obrigada. Obrigada, que gostoso, né? Esse momento de confraternização, com tantas mães especiais sendo lembradas aqui. Irmã Kátia, eu vou pedir então para a senhora, que é a bisavó aqui do grupo, para fazer uma oração, então, por todas as mães, por favor. Amém. Senhor Deus, em primeiro lugar queremos te agradecer por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos tem concedido de falar das bênçãos que temos recebidas de Ti. Pai querido, e apresentamos, Senhor amado, a cada mamãe nessa hora, que as Tuas bênçãos, Senhor, alcance. Ó Pai, Tu sabe que não é fácil. Eu acredito que é o trabalho mais difícil que existe, é ser mamãe. Mas que Tu possas, Senhor, orientar-nos, dar-nos da Tua graça em todos os minutos, dar-nos a Tua direção. Ó Senhor, ó Espírito Santo, guia, Senhor, os nossos corações e derrama as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada mamãe. Ó Deus, nós Te agradecemos, Senhor amado, por esse momento maravilhoso e por cada mãe nesse Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a todos. Que Deus os abençoe.